já está ok, está tudo certinho. Bom dia a todos, bom dia a todas. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Estou muito feliz de estar participando desse importante congresso, especialmente para falar desse tema, independência patrimonial de submassas e seus recentes desdobramentos no STJ. Sou advogado, né? Todo advogado tem aquelas causas assim mais relevantes da sua carreira, aquelas mais marcantes, e com certeza essa é uma das causas da minha carreira, assim. É aquela que me dá propósito, que eu vejo um senso de justiça, que eu me identifico e que eu luto há muitos anos. Então, realmente é um prazer especial poder dar visibilidade, especialmente para esse tema que é tão caro para mim. E para o sistema também, de modo geral. Mas vamos lá. Vamos direto ao assunto, que o assunto é complexo e a gente tem pouco tempo. Gente, o que é submassa, né? Eu acho que assim, a gente tem que primeiro dar um passo para trás, quando a gente vai tratar desse assunto, para a gente poder entender o que aconteceu no STJ muito recentemente. O que é submassa? Bom, submassa tem previsão nessas duas resoluções do CNPC que eu trouxe aqui, né? Uma bem recente de 2021, mas o conceito é bastante simples, na verdade. Pode parecer árido, né? Quando a gente fala submassa, talvez não seja familiar para todos, mas o conceito realmente é muito simples. Submassa nada mais é do que você ter, dentro de um único plano de benefícios, uma característica que identifica um grupo de participantes, ou seja, identifica, né, esse grupo, torna esse grupo homogêneo em relação a eles próprios e, ao mesmo tempo, essa característica os diferencia dos demais participantes desse mesmo plano de benefícios. Basicamente é isso, então, é uma característica que os torna homogêneos entre si e heterogêneos em relação aos demais. Nada mais é do que isso, submassa. Bom, mas qual foi o caso, né, de submassa que foi julgado muito recentemente no STJ? Eu vou falar um pouquinho mais detalhadamente sobre isso adiante, né? Foi publicação agora de agosto de 2022, então o caso realmente é muito recente, muito polêmico. Mas qual foi o caso, né? Acho que é importante a gente entender. O caso envolveu uma entidade importante do nosso sistema, né? A Previdência Sul Minas, sucessora da FENCO, né? A Fundação Cosipa de Seguridade Social, e essa fundação Cosipa de Seguridade Social, atual Previdência Sul Minas, administra vários planos de benefícios, dentre esses planos, o chamado PBD, o Plano de Benefícios Definido, e esse plano era constituído por duas submassas. A primeira submassa, a submassa FENCO-Cosipa, que era da sua patrocinadora principal, a sua patrocinadora originária, que criou esse plano em 1975. E uma outra submassa, a submassa COFAV, de uma outra patrocinadora que não fazia parte do mesmo grupo econômico, não tinha nenhuma relação societária entre elas, nem nada do tipo, formando então essas duas submassas perfeitamente identificadas dentro desse plano. Uma submassa originária, criada em 75, vocês podem ver, até pelo número, né, do Cadastro Nacional de Plano de Benefícios, que esse plano foi criado em 75. A COFAV constituiu essa outra submassa identificada, ela iniciou as suas contribuições mais de 10 anos depois. Então, ou seja, quando a COFAV e seus empregados aderiram, né, começaram a contribuir para esse plano, esse plano já existia e já tinha uma significativa reserva que se referia, né, que era carimbada, que tinha o seu patrimônio vinculado única e exclusivamente a essa submassa COSIPA. Bom, mas como que esse plano então foi estruturado, né, detalhando um pouquinho mais para vocês entenderem. Essas patrocinadoras integrantes, né, desse plano PBD, elas não eram solidárias. Quando elas assinaram esse convênio de adesão, existia uma cláusula expressa no sentido da não solidariedade entre as patrocinadoras, com a expressa previsão de que o patrimônio seria segregado, a contabilidade seria segregada, com independência patrimonial entre essas submassas. Isso muito bem, perfeitamente colocado nos convênios de adesão. Por isso elas formaram, então, essas submassas independentes e, diga-se de passagem, que a COFAV, como ela ingressou nesse plano como patrocinadora, formou essa submassa em 1986, né, como eu falei que ela iniciou essas contribuições, ela se comprometeu a fazer contribuições extraordinárias
para fazer frente aos serviços passados. Ou seja, trocando em miúdos, o que seriam esses serviços passados? Ela se comprometeu a fazer contribuições, além das contribuições normais, né, sobre a folha de pagamento, ela também faria contribuições extraordinárias, tendo em vista que os participantes poderiam se aposentar com pouco tempo de contribuição para o plano. E seria necessário, então, essa contribuição extraordinária da patrocinadora para que fosse formada a posteriori, né, no curso dessa relação previdenciária, a reserva matemática garantidora desse benefício contratado. Então, essa foi a modelagem, essa foi a estruturação desse plano PBD, formado por essas duas submassas, como eu disse, perfeitamente identificadas nos balancetes, pareceres atuariais, auditorias, né, relatórios contábeis atuariais, sempre de forma segregada a análise de uma submassa e da outra submassa. Exatamente por isso que eu coloquei aqui, ó, exatamente como se fosse uma usina, né, formado por uma submassa, o fundo COSIPA, com os seus trabalhadores contribuindo e a patrocinadora, e uma outra usina aqui referente à COFAV, com a sua própria submassa, com a sua patrocinadora e seus participantes, formando o seu próprio fundo, cada um com seus compromissos, com seus direitos e com as suas reservas. Bom, mas por que esse caso foi judicializado, né? Até aqui está tudo certo, até aqui nenhum problema na estruturação desse plano. É algo que é até bastante comum no nosso sistema, né? Isso que eu acabei de apresentar aqui para vocês. Conversando, inclusive, aqui no evento, né, ao longo dos dias, com vários colegas de sistema, né, foi muito interessante perceber o quanto isso é comum no nosso sistema. Por que esse caso especificamente acabou sendo judicializado? O que aconteceu, particularmente nesse caso, foi um colapso financeiro de uma das patrocinadoras que compunham esse plano de benefícios, né? A patrocinadora COFAV, que ingressou supervenientemente, como eu comentei para vocês, ela entra em colapso financeiro já em 1990. Em março de 1990, ela já interrompe o repasse de contribuições para o plano de benefícios. Ou seja, gente, essa patrocinadora, que começou em 86, né, a contribuir, ela e seus empregados contribuíram por pouco mais de 4 anos para essa submassa. 4 anos. Foram 50 meses de contribuições da patrocinadora e de seus respectivos funcionários, né, participantes do plano. Então, o que aconteceu? Nesse período, nesse interregno, né, desde que a patrocinadora assinou esse convênio de adesão, pessoas começaram a se aposentar, né, porque tinha essa previsão que eu havia comentado com vocês. Algumas pessoas se desligaram da patrocinadora, pediram a restituição de contribuições, né? Então, começaram a ser iniciados desembolsos, né, pagamentos de benefícios e restituições de contribuições, institutos, etc., e ao passo que não havia mais ingresso de contribuições nessa respectiva submassa. É uma receita, né, que não tem como dar certo, né, gente? Só sai recurso e não entra, não tem contribuição nova, a patrocinadora não faz as contribuições sequer ordinárias previstas no regulamento, muito menos aquelas contribuições extraordinárias que eu havia comentado com vocês, né, necessárias para fazer frente aos serviços passados e formar as reservas garantidoras desses benefícios. O que acontece, né, diante de um cenário como esse? A coisa foi se evoluindo ao longo dos anos 90 de uma forma dramática, né, um infortúnio mesmo que aconteceu com essa patrocinadora. Houve a denúncia do convênio de adesão pela entidade. A entidade fez queixa-crime em relação à retenção de contribuições que não foram passadas, ajuizou a ação de cobrança, tentou acordo, acionou a SPC à época, né, o órgão fiscalizador antecessor da Previc, tudo isso acompanhado, até que chegou ao ponto, em 1996, que essa patrocinadora, ela realmente é decretada a falência dessa patrocinadora, e ocorre também no ano de 1996 o exaurimento dessa submassa deficitária. Então, chegou o momento, os recursos foram saindo, cerca de 70% das pessoas receberam a restituição da sua contribuição, cerca de 18% se aposentaram nesse período, né, essas pessoas que já faziam parte do plano, e
mas chega um momento que não tem como você mais fazer pagamentos dos benefícios concedidos, tendo em vista o exaurimento dessa submassa. Não tinha mais, né, nenhum real de patrimônio carimbado, né, referente a essa submassa. Consequentemente, não seria possível mais fazer o pagamento dos benefícios que foram concedidos provisoriamente ali, né, enquanto a reserva matemática estava sendo formada. Então, o órgão fiscalizador à época, a SPC, autorizou a interrupção desses pagamentos, dos benefícios, e determinou à época, o que foi feito, que a entidade habilitasse, né, os recursos necessários na falência dessa patrocinadora falida, para que ela pudesse, posteriormente, fazer a liquidação extrajudicial ali dessa submassa, né, desse fundo. Ou seja, pagar os direitos acumulados desses participantes, né, depois que esses recursos habilitados, decorrentes da denúncia do convênio de adesão, né, da rescisão desse convênio de adesão, fosse feita e os participantes pudessem, então, cada um receber a cota-parte que lhe cabia referente àquela submassa. Muito interessante observar que esse patrimônio habilitado lá, né, pela entidade, foi em nome dos participantes, né? Então, a entidade, cada real que ela habilitou lá na falência dessa patrocinadora, corresponde a um direito acumulado desses participantes que fizeram parte desse fundo, né? Então, assim, não foi para benefício próprio, até porque as entidades, como todos sabem, não têm patrimônio próprio, elas administram patrimônio de terceiro, então elas fizeram isso em nome dessa coletividade, né? Em nome desses participantes que passaram por esse infortúnio, né, por esse problema referente à falência da COFAV. Bom, com a judicialização, e o que aconteceu com essa judicialização? Com a interrupção dos pagamentos, né, autorizados pelo órgão fiscalizador à época, a entidade começou a receber ações judiciais dos participantes, já ainda nos anos 90, pedindo o restabelecimento dos benefícios que haviam sido interrompidos, pedindo o direito de receber benefícios vitalícios da entidade. E a partir do momento que, em alguns processos, isso foi sendo autorizado, né, sendo determinados bloqueios, mesmo que vinculados, né, ao plano em si, ou levantamentos de alvarás, a submassa saudável começou a ser atingida por processos que eram atinentes à submassa deficitária, à submassa exaurida. Por isso que eu trouxe essa figura mostrando que não há mais recursos financeiros vinculados àquela usina, né, aquele que representa a submassa da COFAV, e todo recurso financeiro obtido judicialmente, né, por meio de uma decisão judicial, ele começou a exatamente atingir a outra submassa, né? Por isso que essa figura é bem ilustrativa para mostrar exatamente o que representa, né, e o que representou essas decisões judiciais que deferiram, né, o pagamento de benefícios a essas pessoas. Bom, agora a gente chegou acho que assim as premissas estão todas dadas e a gente pode entrar nos desdobramentos do STJ, né? Assim, o que aconteceu, como o STJ enfrentou esse assunto ao longo dos últimos anos, né? Posso dizer até da última década, porque a primeira decisão de mérito mais relevante foi de 2012, então a gente tem uma década já que esse assunto vem sendo discutido no âmbito do STJ, e eu acho que a gente tem, antes de tratar da decisão agora, né, de agosto desse ano, acho que a gente tem 4 decisões mais relevantes assim que eu gostaria de chamar a atenção dos senhores e explicar um pouquinho mais para a gente conseguir compreender o que exatamente o STJ decidiu nessa decisão mais recente, né? Qual que foi a extensão e o conteúdo dessa decisão, a gente precisa entender qual que foi essa trajetória da jurisprudência ao longo dessa última década. Bom, em novembro de 2012, a 4ª turma julga o primeiro acórdão de mérito mais relevante. Foi uma decisão relatada pelo ministro Raul Araújo e foi uma decisão desfavorável para a entidade porque não só deferiu o pagamento desse benefício vitalício, como não fez nenhuma restrição no que diz respeito a essa questão da submassa. Então, quer dizer, a 4ª turma disse, existe a responsabilidade da entidade, é direito adquirido desses participantes receberem esses benefícios vitalícios, sem restrição, sem nenhum asterisco nessa situação. Foi uma decisão desfavorável para a entidade e para o sistema. Aí a gente entra num segundo momento, uma decisão
que veio em 2015, também relatada pelo ministro Raul Araújo, só que aí já na segunda sessão do STJ. A segunda sessão, né, para quem não está familiarizado, é que reúne os ministros da terceira e da quarta turma do STJ e pacificam os temas mais relevantes de direito federal no âmbito do STJ. Então esse foi um caso muito representativo, que foi julgado pela segunda sessão, e teve uma ampla discussão à época. Inclusive, ele havia sido afetado como recurso repetitivo, esse processo. No entanto, no dia do julgamento, os próprios ministros do STJ entenderam que o tema ainda não estava maduro o suficiente para ser um repetitivo, que não havia ainda uma jurisprudência profunda o suficiente nas duas turmas do STJ, que fossem necessárias mesmo essas decisões para que o STJ fizesse um recurso de natureza vinculante, né, repetitiva. Então ele retira esse caráter repetitivo no dia do julgamento, exatamente por entender que o STJ precisava amadurecer um pouco mais esse assunto, e vários votos vistas, né, foram proferidos no dia desse julgamento, mas um voto vista foi mais relevante, foi um voto vista do ministro Antônio Carlos Ferreira. Esse voto acabou sendo incorporado pelo relator, ministro Raul Araújo, e foi o voto que ganhou a maioria à época no STJ. O que esse voto, né, teve de tão relevante? Ele foi muito relevante pelo seguinte: embora o STJ tenha, assim como a quarta turma já havia feito, tenha reconhecido que havia um direito dessas pessoas de receber a complementação de aposentadoria, a segunda turma reconhece isso, pelo menos até que fosse feita a liquidação extrajudicial do fundo, né? Ele reconhece que haveria esse direito, pelo menos até esse momento, mas esse voto vista faz uma observação que é o divisor de águas que já seria extremamente relevante e importante para esse assunto que a gente está discutindo. E esse voto foi no sentido de que, olha, ainda que se forme um título executivo judicial contra a entidade, ainda que ela possa ser condenada, tenha uma sentença em seu desfavor, jamais, em hipótese alguma, a submassa sadia pode responder pela submassa deficitária. Então, a entidade pode, numa eventual execução, demonstrar qual que é a situação econômico-financeira, patrimonial dessa submassa da COFAV e, se demonstrar que ela realmente está exaurida, a submassa saudável não pode responder. E, inclusive, esse voto fala do direito de prova numa eventual execução. Fala assim, olha, inclusive, a entidade vai ter o direito de provar na execução qual a situação financeira dessa submassa, né? Então, permitindo prova documental, prova pericial contábil, prova pericial atuarial, né? Então, essa decisão ela foi parcialmente favorável porque ela, ao menos, dava essa segurança de que a submassa saudável não responderia por dívidas oriundas da outra submassa, né? Aí a gente vai para o terceiro momento, né, assim, que foi quando o STJ começou a avançar mesmo, num sentido de dar mais segurança jurídica ainda para esse assunto. A terceira turma do STJ, em dois acórdãos que foram relatados pelo ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, uma foi de 2017 e a outra de 2021, as duas decisões foram no mesmo sentido. O STJ avançou mesmo para dizer o seguinte, olha, nem sequer direito à complementação de aposentadoria essas pessoas não têm. Por quê? Porque não foi formada a reserva garantidora para o pagamento desses benefícios. É pilar do nosso sistema o regime de capitalização, que pressupõe a prévia formação de reservas que garantam os benefícios contratados. Então, partindo dessa premissa, a terceira turma avança e diz, não há sequer direito, a entidade não pode ser condenada e essas pessoas vão receber os seus direitos acumulados quando a entidade receber os recursos da falência, que já foram habilitados e conforme, inclusive, o órgão fiscalizador determinou. Então, foi um importante passo e vinha, então, a jurisprudência do STJ num caminhar de trazer maior segurança jurídica para o nosso sistema, maior segurança jurídica para quem participa de uma submassa que é tão frequente, né, no nosso sistema. No entanto, gente, agora entrando na decisão mais recente, em agosto, né, desse ano,
foram publicados 2 acórdãos, oriundos também da segunda sessão do STJ. Um processo estava sobre a relatoria do ministro Salomão e o outro sobre a relatoria da ministra Galotti. Uma maioria bem apertada foi formada, de 5 votos a 4. E, infelizmente, num sentido, não tem outra palavra assim que eu poderia usar, num retrocesso. Um retrocesso. Porque o STJ ratifica a jurisprudência de 2015, então, quer dizer, ele não acompanha aquele entendimento, né, que vinha sendo amadurecido no âmbito da terceira turma que eu mencionei com vocês, né, em 2017, 2020 e 2021, reconhece o direito ao pagamento, né, dos benefícios vitalícios para essas pessoas, mesmo sem a formação da reserva garantidora para o pagamento desses benefícios, afirma que o esgotamento dos recursos dessa submassa não afasta a responsabilidade da entidade e ainda deixa em aberto, foi realmente assim, omisso, obscuro o acórdão, no que diz respeito a qual patrimônio, de qual submassa vai responder por essa condenação. Tem um trecho, inclusive, no acórdão, que é dito que esse é um problema da execução. Na execução é que se vai resolver de onde vai sair o dinheiro. Então, assim, realmente uma decisão que, em que pese seja dito nela que está ratificando a jurisprudência de 2015, ela mais se assemelha àquela primeira decisão da 4ª turma de 2012, que eu mencionei com vocês, do que com a própria decisão de 2015 que ela pretendeu ratificar. Muito, realmente, assim, uma situação que grave mesmo, né, assim, de insegurança, sentimento de insegurança e retrocesso, né, tendo em vista a jurisprudência que vinha se formando, que vinha sendo fortalecida no âmbito do próprio STJ. Mas, chegando à parte final já, né, da minha, né, contribuição aqui com os senhores hoje, quais são os possíveis efeitos dessa nova decisão? Queria trazer essa reflexão e depois os próximos passos, né, para onde a gente vai, o que a gente vai fazer. Os principais efeitos, eu acho que a gente tem que lembrar, em primeiro lugar, dos efeitos sociais. Porque quando uma decisão como essa desconsidera a submassa, desconsidera esses conceitos, ao fim e ao cabo, ela está permitindo, né, que assim, as famílias, que os aposentados que fazem parte de uma submassa que não tem nada a ver com a história, respondam pelo infortúnio de uma situação que eles absolutamente não têm nada a ver. É isso. E ao fim e ao cabo, é a reserva dessas pessoas, dessa submassa, que absolutamente não diz respeito a essa dívida, é o patrimônio dessas pessoas que está sendo colocado em risco. No caso, né, julgado pelo STJ, por exemplo, são 7.000 famílias que fazem parte dessa submassa saudável e que estão sendo colocadas sob risco. Mas eu não quero aqui falar só desse caso da Previdência de Minas, né? Porque submassa é um fenômeno do nosso sistema. Não é específico dessa entidade, como a gente, inclusive, vai observar aqui nos próximos slides. Um segundo efeito importante são os efeitos jurídicos, né, de insegurança jurídica para o nosso, né, tão querido sistema de previdência, né, que a gente tanto se preocupa. Porque o contrato está sendo desrespeitado. Um contrato que fala sobre a não solidariedade, expressamente, está sendo desrespeitado. O contrato não faz lei entre as partes? Em que medida o Poder Judiciário pode, dessa maneira, desconsiderar aquilo que foi previamente estabelecido pelas partes? A legislação federal de regência, né, nossa Lei Complementar 109, artigo 13, artigo 34, são claros ao conceituar as entidades multiplano e multipatrocinadas. A solidariedade só é possível se expressamente previsto. A regra é a ausência de solidariedade. E, nesse caso, além, né, de não ter previsão de solidariedade, tem previsão do oposto, da ausência de solidariedade. Né? E aí, quando a gente pega, né, assim, a conceituação ali de entidades multiplanos,
deixa muito claro também a nossa Lei Complementar 109, que ela é formatada, esse tipo de entidade, para administrar planos de benefícios para grupos diferentes de participantes com independência patrimonial. Com independência patrimonial. Isso é um importantíssimo ponto. E a gente não pode esquecer da nossa Constituição também. O direito de propriedade dessas pessoas, né, previsto no artigo 5º, cláusula pétrea, está sendo desrespeitado. Pode ser desrespeitado se a gente não tiver uma correção de rumo nessa jurisprudência, tendo em vista que, né, a pessoa X pode estar tendo a sua reserva da sua aposentadoria sendo comprometida para pagar a aposentadoria de uma outra pessoa, que contribuiu por 50 meses para receber um benefício vitalício. Alguém está pagando por esse benefício. E certamente não é a entidade. Todos sabem, né, que a entidade não tem patrimônio próprio. Então, quem está pagando é o grupo, né? Quem está pagando é a coletividade, não é a entidade. Sem falar no nosso artigo 202, que também tem previsão, né, parecida ali na Lei Complementar 109, da necessidade da formação da reserva garantidora, né? E o próprio desrespeito, nesse caso, à posição do órgão fiscalizador à época, que autorizou, que acompanhou, né, autorizou a interrupção dos pagamentos, determinou a habilitação dos recursos na falência, né? Então, esse é um ponto importante. E, para finalizar os efeitos, tem que chamar atenção para o risco sistêmico, é claro, né? O fenômeno das submassas, como eu mencionei com os senhores, é um fenômeno muito frequente. Uns dados aqui que eu trouxe, né, que até peguei do relatório gerencial que foi publicado muito recentemente, né? Nós temos cerca de 273 entidades e 3.509 patrocinadores e instituidores. Ou seja, uma média de 13 patrocinadores ou instituidores para cada entidade no nosso sistema. Claro que nem todas formam submassas. Pode acontecer de serem patrocinadores ou instituidores com planos próprios, né? Com planos isolados. Mas, em muitos casos, isso é feito por meio de submassas, até para que se tenha ganho de escala, né? Economicidade, né? Eficiência. É claro que dentro de um mesmo plano, por meio de submassas, muitas vezes isso é feito de uma forma mais eficiente. E interessante observar, né, que com a recente emenda constitucional, né, que fez a mais recente reforma da Previdência, a Previdência dos Estados e Municípios, né, fomentada, e várias outras iniciativas de fomento do nosso sistema, vão acentuar esse fenômeno das submassas. Os municípios, em especial, se a gente for observar, vários municípios, eles têm 1, 2, 5, 10 pessoas que recebem acima do teto do INSS. Vocês acham que esses municípios pequenos, do interior, eles vão ter escala suficiente para ter um plano de benefícios para esse município? Evidente que não. Esses municípios eles vão se congregar num único plano, formando submassas. Essa é a lógica, né? Essa é a estrutura. Eu tive a oportunidade de verificar contratos, a modelagem contratual desse tipo de previdência de município, né? Em algumas entidades, e a modelagem é exatamente a mesma. Convênios de adesão com cláusula de não solidariedade, formação de submassas, perfeitamente identificadas. É essa a modelagem, exatamente a mesma modelagem que foi julgada agora recentemente pelo STJ. E, por fim, para reforçar essa questão do CNPJ por plano, do risco sistêmico, é que o CNPJ por plano foi uma excelente, brilhante iniciativa e conquista do sistema, mas ela não resolve o problema da submassa. Por quê? A questão da submassa está sob o guarda-chuva de um único CNPJ naquele plano. Então, tanto a submassa saudável, que eu mostrei para vocês, quanto a submassa deficitária, ambas estão debaixo do mesmo CNPB e estarão dentro do mesmo CNPJ. Então, a eventual execução que recaia sobre o CNPJ pode recair sobre qualquer uma das submassas, né? Então, esse é um ponto importante para a gente entender. E aí, para finalizar, quais são os nossos próximos passos, né? No Superior Tribunal de Justiça, já foram feitos embargos declaratórios contra essa decisão, então a gente está aguardando. Agora é o ministro Noronha que está acompanhando o caso, sendo um relator desses 2 processos que foram julgados.
Então, ainda não tem data para esse julgamento, mas a gente tem muita confiança de que esse tema vai ser aprofundado dentro da própria segunda sessão do STJ, e é claro que tem também o caminho do STF posteriormente, caso o STJ não venha a fazer essa correção de rumo que eu havia comentado com vocês. E tem sido muito importante a participação da ABRAP, impressionante as reuniões. O Dr. Jarbas fez sustentação oral nesses casos aqui da Previdência SUS em Minas, já participou de várias reuniões conosco, tem sido muito importante o apoio da ABRAP, o apoio das demais entidades também. Vários colegas de sistema, né, já produziram artigos junto conosco, já participaram de webinar, congressos, eventos. Então, muita gente, né, assim, o interessante é isso, a gente está numa luta justa, importante para o nosso sistema e a gente não está sozinho, né? Tem muita gente junto com a gente e esse esforço conjunto é que vai produzir resultados. Inclusive, né, assim, nessa causa especificamente, vários escritórios, né, assim, estão atuando, um esforço realmente coletivo e conjunto, o jurídico interno da entidade, diretoria, o apoio está sendo realmente, o trabalho está sendo muito engrandecedor, muito importante, e eu acho que a gente vai conseguir virar esse jogo. Gente, era isso que eu queria contribuir, agradeço demais pela atenção de todos, muito obrigado. Vou beber um golinho d'água aqui. Bom, vamos lá. Pergunta. Teve uma primeira pergunta que foi sobre o CNPJ por planos, se resolve essa questão da submassa. Eu acho que já foi respondida ao longo da exposição, né, que não resolve. Uma segunda pergunta. A decisão da segunda sessão, em 2022, é originária de algumas das decisões mencionadas anteriormente e favoráveis? Houve reforma de alguma delas ou esse processo é outro? Sim. Uma das decisões, né, que foram dois casos, né, que eu mencionei com vocês, que foram julgados pela segunda sessão do STJ, e um dos casos era oriundo da terceira turma, relatado pelo ministro Cueva, e que tinha sido uma decisão favorável para o nosso sistema, como eu havia comentado com vocês, e essa decisão foi reformada pela segunda sessão. Mas aí a terceira e última pergunta. Mas, Cauã, no caso da COFAV, não foi negligência da empresa em formar uma reserva matemática para esses casos, bem como a da empresa que elaborou o laudo atuarial? Neste caso, o grupo econômico assume a dívida? Primeiro, é importante deixar claro que não tem grupo econômico nesse caso. São entidades, são patrocinadoras absolutamente independentes entre si. É igual eu falei da situação dos municípios, que os municípios vão integrar, né, um mesmo plano como patrocinadores. Esses municípios não têm relação entre si. Da mesma forma que a COFAV e a COSIPA não tinham relação entre elas. Nenhuma relação societária, muito menos de grupo econômico. E segundo, que assim, não houve negligência, principalmente porque houve nesse convênio de adesão esse compromisso da contribuição normal, sobre a folha de pagamento, como eu disse, e o compromisso, mediante estudo atuarial, do valor necessário de contribuição extraordinária para a formação dessa reserva matemática ao longo do tempo. Então, ou se fazia dessa forma, ou então não se permitiria que as pessoas se aposentassem, né, como foi o desejo, né, das partes naquele momento, que elas pudessem se aposentar e a formação da reserva matemática seria feita a posteriori, principalmente por essas contribuições extraordinárias da patrocinadora. Inclusive, nesse contrato, constou que ela iniciaria essas contribuições extraordinárias desde 86 até, no mínimo, 2009. Então, quer dizer, foi mediante critério, estudo atuarial, não foi algo feito né, assim, de uma forma que não tenha sido um desenho previdenciário e atuarial muito bem desenvolvido. Gente, essa era a última pergunta. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção de todos. Grande abraço, bom evento.